gente, tudo bom? Pessoal de Mané Urbano, a respeito da regularização fundiária. Algumas pessoas não puderam comparecer à reunião, né? E eu até gravei, só que como ficou muito extenso e a informação principal dá para a gente passar de uma maneira curta aqui para vocês, eu vou falar rapidamente, brevemente, colocar esse vídeo aí já no WhatsApp para facilitar vocês. É o seguinte, com relação a essa matéria que saiu, que o INCRA estava arrecadando as áreas para projeto de assentamento aí em Mané Urbano, que vocês ficaram muito preocupados deles já tirarem vocês das áreas e etc. Bom, a primeira coisa é a seguinte, eu não quis comentar antes de ir até o órgão, porque em interior, eu sei porque eu trabalho muito no interior, tem muita boataria, muita conversa, e infelizmente as pessoas elas não torcem pela vitória umas das outras. É muito complicado. Então, as conversas são sempre para o pior, que não sei quem do INCRA falou para essa pessoa e ela já passa para você o pior cenário possível. Então, assim, o importante é o quê? Aí no grupo vai estar o númerozinho do processo de vocês de regularização, tem um que é coletivo, que eu entrei indicando que essas pessoas queriam fazer a regularização fundiária. Abaixo vai ter os individuais, o número de cada um individualizado. Aí vai estar lá, processo de regularização fundiária, por exemplo, Zilda. Abaixo desse enunciado vai ter toda a documentação que está dentro do processo dela. E tem a petição de requerimento. Nessa petição de requerimento, eu detalhei ali a especificidade do município, né, da ocupação e como se dá a exploração aí, que aí por muito tempo foi explorado ainda pelo extrativismo, então poucas áreas vão estar abertas antes de 2008, etc. E relatei lá aquele histórico de posse que foi relatado com depoimento das testemunhas. E também fiz o requerimento de que as testemunhas pudessem confirmar aquilo que elas estão falando, já que a lei, né, o decreto que regulamenta a regularização fundiária, diz que a gente pode comprovar por meios documentais essa ocupação por você ou por seu antecessor, né, que ocupava essa área anteriormente a 2008 e explorava. Essa área não pode estar abandonada, ela tem que ser uma área que estava sendo sempre utilizada. Então, como outros meios de prova, são as provas testemunhais. Então, eu tive até o órgão, o que eles me falaram? Quanto ao projeto de assentamento, realmente houve a arrecadação do INCRA, mas esse projeto, ele ainda não está nem fechado. Ele está em processo de criação, talvez vocês vão ver algumas pessoas andando aí pela região também, justamente porque eles fazem o processo de criação e aí depende da aprovação de Brasília, que tipo de processo de projeto de assentamento vai ser, porque tem 3 tipos de projeto de assentamento, enfim, todas essas questões. Então, nem o projeto de assentamento em si ainda não está aprovado, por isso que ainda não abriu o edital para o pessoal se inscrever. Ok, doutora, beleza, o projeto de assentamento é uma coisa, agora como é que fica a minha área se tiver dentro desse projeto de assentamento? Bom, quem está respaldado, ou seja, quem entrou com esse processo administrativo de regularização fundiária, a nossa Constituição, ela garante o seguinte: a partir do momento que você entra com um requerimento para um órgão, esse órgão ele tem que lhe responder. Então, em nenhuma possibilidade o INCRA pode, de forma arbitrária, já mandar para vocês, por exemplo, uma notificação de ocupação irregular e determinar a saída de vocês. Não, vocês estão em processo de regularização fundiária. Esses processos, que nem eu falei para vocês hoje, foi confirmado também, eu falei com o servidor lá responsável pela parte de regularização fundiária e que é o substituto que é responsável pela governança, pela essa parte de governança fundiária, que é justamente
fazer essa aferição de projetos de assentamento, regularização, que organiza toda essa parte territorial aí, né? E o que ele me informou? Os processos, tem processo de regularização fundiária que são de 2004, de 2005, são processos que eles são lentos. Por quê? Porque a própria lei e o próprio decreto e a instrução normativa que prevê como que é o passo a passo desses processos, ela é bem criteriosa, né? Então, primeiro, o que eles vão fazer? A primeira fase é analisar, através daquele GEL que a gente fez, se anteriormente a 2008 realmente havia ocupação daquela área, se tinha ali alguma coisa que configure que realmente existiam pessoas ocupando e explorando aquela área, verificar se tem uma casa, se tem roçado e etc, e eles fazem essa análise, essa primeira análise. Depois eles andaram em 2004 por aí, e eles também reuniram o nome de algumas pessoas. E como a gente relatou todo o histórico de posse da área de vocês, ou seja, foi ocupada por fulano, que passou para fulano, que passou para ciclano, então a gente vai ter essa pessoa aí que estava em 2004 ocupando essa área. E isso também vai poder cruzar com a informação que eles têm lá. Além disso, em razão do processo de vocês ser um processo realizado por procuração, eles são obrigados a fazer a vistoria. Aí, justamente, quando eles vão fazer a vistoria, isso é bom, porque eles vão até o local, veem que há ocupação, que há exploração, vem a parte da consolidação dessa propriedade, ou seja, que não são pessoas que estão querendo se aproveitar de uma área grande, né, sem estar realmente explorando aquela área, sem estar realmente utilizando aquela área. Porque tem muito essa questão das grilagens, etc. Então, é uma forma de ver que a propriedade está consolidada, que a pessoa está investindo e que está trabalhando ali dentro, né? E muitos estão morando. Eu acredito que a maior parte de vocês ela reside na propriedade. Então, é isso. A gente tem que aguardar as decisões. As decisões, quando vocês forem ver no requerimento, que é um dos documentos que tem, aí é requerimento da pessoa física, que no caso são vocês. Eu coloquei o meu e-mail. Por quê? Porque o meu e-mail eu tenho que todo dia ver, né? Por questões de publicação e etc. Qualquer decisão que sair no processo de vocês, eles vão me encaminhar por e-mail. E aí, toda decisão que sair, eu vou estar encaminhando para vocês no grupo. O importante é que vocês sigam o passo a passo que eu for informar. Por exemplo, saiu a decisão a respeito disso. A gente já complementação de alguma documentação, vocês cooperarem com essa parte, se tiver que complementar alguma documentação e etc. Com relação, algumas pessoas não estão ali porque não... o seu Mário Jorge fez tudo e etc, mas no final ele teve algum problema que ele estava resolvendo com relação à área da esposa dele, mas é importante até que vocês passem esse vídeo para ele, porque o que está respaldado, quem está respaldado é quem entrou com requerimento administrativo, tem que ter entrado com esse requerimento. O que é conhecido como NOCA, ele também não fez tudo ali, mas também não me passou a parte, acho que eu não peguei nem procuração, e também não fez GEL, enfim, também não fechou. É interessante também alguém que tiver o contato dele, passar também esse vídeo para ele, porque o dele, nesse caso, é o que eu falo para vocês, que eles falaram lá que não. A primeira etapa que eles fazem é análise de satélite. E sem o georreferenciamento, como é que eles vão ter os dados para fazer análise de satélite da área que vocês estão dizendo que é objeto de regularização de vocês, né? Então, é impossível realmente. A primeira etapa que ele me descreveu é essa análise. O processo de vocês, ele é o que eu falei, ele ainda não teve andamento porque eles estão dando prioridade para os projetos de assentamento anteriores. Tem projeto de assentamento aí
que foi criado em 1997, que eles estão titulando o pessoal agora, porque mudou a lei e aí eles estão titulando essas pessoas de acordo com as novas leis. Então, esses processos de regularização que são mais complicados, mais complexos, né, assim, de analisar passo a passo, que nem eu descrevi aqui para vocês os passos, né, análise satélite, depois o cruzamento desses dados que eles têm, depois a própria vistoria em loco, no caso do seu Maurício, que tem que me mandar o processo que ele tem no outro INCRA lá, de um assentamento, que eu vou ter que juntar isso aos autos, que com certeza vai vir, né? As pessoas que têm embargos e multas, a gente já buscar resolver isso, porque vai ser uma coisa que vai vir também nesse processo. Mas é importante estar primeiro respaldado com o processo para a gente ir solucionando essas outras questões posteriormente, até com complementação de documentação. Então, assim, essa é a informação. Muito cuidado com boataria, com especulação e etc. Até mesmo, falo para vocês, até mesmo se for perguntar diretamente, vocês sabem, né? A própria instituição é importante. Vocês estão com advogado, então qualquer questionamento que tiver, vocês venham até a mim, que aí eu vou até lá e falo com os responsáveis pelo setor. Entendeu? Porque senão vocês sabem que tem muito essa questão das informações ficarem um pouco truncadas, ficarem um pouco complicadas. Então vamos ter sempre esse diálogo. Eu vou abrir para perguntas, assim, com relação ao Ronaldo, né, que é filho do seu Enésio, que ele não vai mais estar aqui, né, vai viajar. É importante que o local ele tenha realmente ocupado e esse local ele esteja sendo explorado. E a troca do nome, eu vou aguardar pelo menos essa primeira etapa para poder colocar no nome do irmão dele, tá? Por enquanto isso não vai ser tão importante, que a vistoria ela fica mais para frente. Então vou aguardar essa primeira etapa da imagem de satélite para a gente fazer essa transmissão de posse. Mas é importante que essa área ela esteja sendo ocupada, tá? Que eu acredito que a dele era a mais, assim, recente, né? Com relação a estar sendo ocupada ou não, a ter casa e etc. Então é isso, gente. Esse procedimento vai ser seguido. Esse processo ele é longo, então na verdade o tempo ele só é a favor, né, porque com o tempo a propriedade ela vai se consolidando, e também tem a questão das leis que se modificam a depender do governo, né. O importante mesmo é você estar respaldado com esse requerimento de regularização. Se você não está respaldado com esse requerimento, aí sim você pode receber essa notificação de ocupação irregular, simplesmente porque você não tem nenhum processo respaldando a sua ocupação ali, né? Que tem um passo a passo a ser seguido. E então, assim, fiquem tranquilos, vamos aguardando todas as decisões que forem saindo, eu vou repassando para vocês. Quem tiver questões ambientais, entra em contato aqui comigo, que eu já fiz a proposta, né? A proposta continua a mesma para esse grupo, tá? E a questão da regularização também, a proposta que eu fiz é a mesma para esse grupo. Outras pessoas que se constituírem depois, eu vou analisar, até porque esse grupo era de 20 pessoas e a gente viu tanto que reduziu, né? Então, na verdade, se eu for balancear, eu fiz uma proposta que ficou inócua para mim, assim, ficou uma proposta muito pouca, pelo volume de pessoas que disseram que iam aderir e que no final não aderiram. Então, assim, os demais que não fazem parte desse grupo já é outro tipo de proposta, tá? Então, a proposta que eu fiz para vocês para regularização não cabe para outras pessoas. Outra coisa, com relação aos débitos, eu vou fazer o levantamento amanhã, e quem puder me dar um oi no privado, eu encaminho esse débito para o privado, que eu acho melhor do que ficar listando ali no grupo, fica meio, para não causar nenhum tipo de constrangimento, tá? Então, eu vou encaminhar o débito no privado. Quem me der um oi aí, doutora,
oi, doutora, nome tal, quem tá o nome do contrato, né? Aí eu já encaminho ali no privado. Quem tiver esse interesse também na questão ambiental, também me dá um oi pelo seu privado, que eu encaminho também a proposta no privado. Tá ok? Então, gente, vamos se antecipando. Quem tem problema, seu Maurício, não esqueça de pegar o processo do INCRA lá, que o senhor tem com razão daquele assentamento que já faz mais de 15 anos que eu mostrei. Esse artigo está aí dizendo 15 anos, é para aquela pessoa que já tinha sido inscrita em algum assentamento e que tinha sido titulada. Então, nesse caso aqui do grupo, está só o seu Maurício. Eu preciso que ele já se antecipe para a gente já ir antecipando esse problema. Quem tem embargos nas áreas e auto de infração, já entra em contato para a gente já ir antecipando essa questão. E qualquer dúvida, pode perguntar no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Com relação aos débitos, pergunta no privado, tá bom? Eu vou ver se esse vídeo aqui vai caber todo no WhatsApp ou se eu vou ter que jogar para o YouTube para depois colocar o link lá para vocês. Mas, de qualquer forma, um grande abraço para todo mundo. Fiquem tranquilos, continuem trabalhando, que vai dar tudo certo, tá bom?